Vamos lá. Bom, estudamos a convenção coletiva, vamos partir agora para o acordo coletivo de trabalho. Acordo coletivo de trabalho. Ele é definido logo no parágrafo 1º do mesmo dispositivo, artigo 611 da CLT. Ok? Então vamos lá. É facultado aos sindicatos representativos de categorias profissionais. Vejam só que aqui não aparece, né, a categoria econômica. Faculta-se aos sindicatos que representam as categorias profissionais, ou seja, os sindicatos obreiros, celebrar acordos coletivos com uma ou mais empresas, ok? Uma ou mais empresas da correspondente categoria econômica, né, que estipulem condições de trabalho aplicáveis no âmbito da empresa. Vejam só, no âmbito da empresa ou das acordantes respectivas relações de trabalho, né? Então, neste caso aqui, no acordo coletivo de trabalho, o sindicato patronal, ele não se faz presente, né? Está presente apenas o sindicato da categoria profissional ou o sindicato obreiro, o sindicato dos empregados e as empresas. E aqui, vejam só que nós temos, né, as regras que saem de um acordo coletivo de trabalho, vejam só que elas vão atingir apenas os empregados daquela categoria que trabalham nesta empresa, né? Ou nestas, uma ou mais empresas, né? Nestas empresas que participaram deste ajuste. Legal? Então, muita atenção aí em relação à diferença entre acordo e convenção coletiva de trabalho. Eu trouxe aqui na tela, para a gente não confundir, né, a definição seletista de acordo e convenção. Muitas vezes as questões vão se limitar, né, a esse dispositivo seletista. E aí o que vai acontecer? Ao invés aqui de, né, dizer que esta aqui é a convenção coletiva, o examinador vai dizer que isso aqui é o acordo coletivo de trabalho, né? Acordo coletivo de trabalho é o ajuste de caráter normativo pelo qual dois ou mais sindicatos, né? Ou então ele vai trazer aqui que é facultado aos sindicatos representativos de categoria profissionais celebrar convenções coletivas com uma ou mais empresas, correspondente à categoria, enfim. O examinador pode fazer essas trocas na hora da prova e a gente tem que ficar muito atento, ok? Realmente, muito atentos, porque a gente não pode escorregar nisso aqui, ok? Então, o que caracteriza a convenção coletiva de trabalho é o ajuste, né, entre dois ou mais sindicatos, sendo que um sindicato, né, pelo menos um sindicato representa a categoria econômica e outro sindicato representa a categoria profissional. Legal? E ele vai ser aplicável no âmbito das respectivas representações. Já o acordo coletivo de trabalho, meus amigos, é estipulado entre o sindicato profissional e uma ou mais empresas. Legal? Então, trouxe apenas esse slide aqui para que isso fique bem claro, né, em termos de literalidade da CLT. Ok? Agora, meus amigos, voltando àquele nosso esquema anterior, né, eu já incrementei ele aqui um pouco mais. A diferença aqui nós vimos até então dizia respeito aos polos subjetivos pactuantes, não é verdade? Convenção coletiva entre dois sindicatos e o acordo coletivo de trabalho entre sindicato obreiro e empresa. Não é verdade? A outra diferença que a gente acabou de estudar diz respeito à abrangência, ao alcance das normas pactuadas. Legal? Então, na convenção coletiva de trabalho, vejam só, como os sujeitos pactuantes são ali dois sindicatos, as normas vão abranger toda a base territorial das categorias profissional e econômica representadas ali por aqueles sindicatos. Já o acordo coletivo de trabalho, meus amigos, ele irá ser aplicado apenas naquelas empresas que participaram, né, ou que figuraram como polo subjetivo naquele ajuste, ok? Então, importantíssimo que a gente tenha bem claro essas duas diferenças entre convenção e acordo coletivo de trabalho. Legal? Bom, meus amigos, ainda a respeito de abrangência dessas normas, eu trouxe aqui uma súmula do TST, a súmula 374 do TST,
que vai tratar justamente deste assunto da abrangência das normas pactuadas. Okay? Essa súmula vai dizer o seguinte: empregado integrante de categoria profissional diferenciada, não tem o direito de haver de seu empregador vantagens previstas em instrumento coletivo no qual a empresa não foi representada. Não foi representada por órgão de classe de sua categoria. Ok? Então, o que vai acontecer? Né? Mais à frente, nós vamos estudar que os empregados, né, eles podem ter ali uma categoria profissional, mas eles também podem se agregar na chamada categoria profissional diferenciada. Né? Algumas profissões, objeto de regulamentação especial, elas são chamadas, né, por lei de categoria diferenciada. E o que acontece, meus amigos? Essa diferença aqui, né, no momento não nos interessa tanto. Aqui para nós o que importa é que, em determinado caso concreto, né, os empregados dessa chamada aqui categoria profissional diferenciada, eles estavam reclamando perante a Justiça do Trabalho que algumas condições da convenção coletiva, né, aqui ele nem fala se é acordo ou convenção coletiva, mas que algumas condições desse diploma coletivo não estavam sendo obedecidas pela empresa, pelo seu empregador. E vejam só, o empregador não era obrigado a seguir as regras daquele acordo, as regras daquela convenção coletiva, quando ele não tivesse participado da elaboração daquela negociação ou que ele não tivesse sido ao menos representado por meio do seu sindicato naquela negociação coletiva, ok? Então vejam só, uma vez, né, o empregador não tendo sido representado naquele ajuste, ele não é obrigado, né? Aquelas regras não valem para os empregados daquela empresa. Aqui nessa situação nós temos, por exemplo, vejam só o que acontece. Nós tivemos ali, por exemplo, os vigilantes, né? Vigilante, ele é parte de uma categoria profissional chamada de diferenciada. Legal? Então, o que aconteceu? Esse vigilante, né, apenas a título de exemplo aqui, esse vigilante, ele trabalhava para uma empresa, para uma concessionária. Então, vamos supor aqui que esse vigilante trabalhava ali em um banco, ok? O vigilante trabalhava ali num banco. O que aconteceu, meus amigos? O sindicato dos vigilantes celebrou ali, né, vamos supor ali que ele celebrou um acordo coletivo de trabalho com determinadas empresas. Empresa A, empresa B e empresa C. Ok? Isso aqui resultou em um acordo coletivo de trabalho. Mas vejam só, este vigilante, meus amigos, ele não trabalhava para nenhuma dessas empresas. Ele não trabalhava nem para a empresa A, nem para a empresa B, nem para a empresa C. Ele trabalhava no banco, ok? No banco X. Então vejam só, as regras desse acordo coletivo de trabalho, essas regras aqui, meus amigos, elas não irão valer para esse vigilante que trabalha no banco X, ok? Elas só valeriam para ele se o banco X houvesse participado daquele acordo coletivo de trabalho. Ou então, se houvesse sido celebrado, na verdade, uma convenção coletiva de trabalho e o sindicato, vejam só, o sindicato dos vigilantes de um lado, né, e houvesse participado desta convenção coletiva de trabalho, o sindicato dos bancos, ok? O sindicato dos empregadores, o sindicato dos bancos. Como esse não foi o caso, as regras dessa convenção, as regras desse acordo não irão atingir este vigilante que faz parte dessa categoria profissional diferenciada. Legal? Então, muita atenção em relação a essa disposição aqui, né, súmula 374 do TST, que diz que se a empresa não participou, né, seja diretamente, seja por meio do sindicato patronal, não participou daquele ajuste, né, aqueles empregados dessa empresa não irão se beneficiar das regras contidas no acordo ou na convenção coletiva de trabalho. Legal? Súmula 374 do TST, meus amigos. E agora vamos avançar um pouco mais
e já cairmos direto aqui numa questão, a questão do CESP de 2012 para advogado da União. Advogado da União. Vamos lá. A participação dos sindicatos, vejam só, participação dos sindicatos é obrigatória na negociação coletiva pertinente à obtenção de convenções coletivas de trabalho. Mas facultativa quando envolve acordo coletivo de trabalho, já que, nesse caso, a repercussão é limitada à empresa contratante. E aí, meus amigos, questãozinha tá errada, não é verdade? Errada. Vejam só que ela é até capciosa, né? Porque a participação dos sindicatos patronais, né? É obrigatória na convenção coletiva, mas não no acordo coletivo, não é verdade? Mas vejam só que a participação do sindicato dos empregados, ou do sindicato obreiro, esta sim é obrigatória em todos os ajustes. Então, portanto, gabarito errado nessa questão aqui do CESP. Legal? Bom, vamos avançar um pouco mais. Agora, já adentrando, né, nas características tanto dos acordos quanto das convenções coletivas, é preciso que a gente conheça alguns pontos, né, alguns aspectos principais da caracterização desses diplomas, ok? Então aqui nós vamos estudar aqui tanto em relação à validade, à vigência, à forma, né, a legitimidade para a celebração. Então tudo isso são aspectos que são cobrados em prova e, portanto, requerem a nossa atenção aqui nessa nossa aula. Legal? Então vamos lá, vamos partir aqui para o estudo das características, tanto das convenções quanto dos acordos coletivos de trabalho. Em primeiro lugar, vamos tratar aqui da legitimação, ou seja, quem é parte legitimada, quem está habilitada, autorizada pela legislação para celebrar convenções e acordos coletivos de trabalho. Daldi, eu já sei que em se tratando de acordo, é a empresa e o sindicato obreiro, e em se tratando de convenção, é o sindicato obreiro e o sindicato da categoria econômica, né? O sindicato patronal. É isso aí. Mas há alguns detalhes, meus amigos. Alguns detalhes. E o principal ponto diz respeito à categoria profissional, ou seja, aqueles empregados que não estão organizados em sindicatos, ok? Vamos supor que nós tenhamos ali o município, né? O município é muito pequeno, ou por um motivo ou outro, aqueles empregados não se associaram em determinado sindicato. Ou seja, não existe um sindicato que represente aqueles trabalhadores, ok? E aí, o que vai acontecer? Meus amigos, a solução jurídica para isso é essa que está prevista aqui no 611, parágrafo 2º, né? E aí nós vamos começar a estudar nas chamadas federações e confederações sindicais, ok? Então, o 611 é aquele que define a convenção, no parágrafo 1º ele define o acordo coletivo, e aqui no parágrafo 2º, meus amigos, ele vai dizer o seguinte: as federações, ok? E na falta desta, as confederações representativas das categorias econômicas ou profissionais poderão celebrar. Vejam só, vamos destacar aqui, poderão sim celebrar convenções coletivas de trabalho, ok? Convenções coletivas de trabalho para reger as relações das categorias a elas vinculadas, desde que essas categorias sejam inorganizadas em sindicatos no âmbito de suas representações. Ou seja, elas não são organizadas em sindicatos. Ok? Inorganizadas em sindicatos no âmbito de suas representações. Então, o que vai acontecer, meus amigos? Nós temos aqui, vamos supor que nós tenhamos aqui o sistema sindical, ok? O sistema sindical, no órgão de base, na base do meu sistema sindical, eu tenho as entidades sindicais, eu tenho ali os sindicatos, né, que são as entidades sindicais de primeiro grau. Logo acima dos sindicatos, vários sindicatos, eles vão poder se associar em uma federação, ok? Em uma federação. E as federações, por outro lado, elas vão poder se associar em confederações,
ok? Em confederações, muitas vezes são confederações de âmbito nacional. Então eu tenho ali muitos sindicatos, né? Muitos sindicatos, eles vão se associar em uma federação, ok? Federação das Indústrias de Veículos Automotores, né? Então é uma federação de um sindicato patronal. Essas federações, muitas vezes, elas vão poder, né? Várias federações, elas vão poder se associar em uma confederação. Uma confederação. E o que esse dispositivo está dizendo para a gente é que, olha, se não houver sindicatos que representem aqueles trabalhadores, a federação pode fazer às vezes e celebrar uma convenção coletiva de trabalho, ok? Então, se a categoria não for organizada em sindicato, a federação, né, poderá celebrar em nome daqueles trabalhadores uma convenção coletiva de trabalho. Agora, se no extremo, né, não há nem mesmo federação, né, na falta das federações, aí o que vai acontecer? As confederações farão às vezes, e estas também poderão celebrar convenções coletivas de trabalho que representarão lá embaixo, né, o sindicato, na verdade, representarão os empregados de determinada categoria que não é organizada em sindicato, ok? Então, né, na falta dos sindicatos, as federações, e na falta das federações, teremos as confederações, ok? Então, vamos reler juntos o que diz o parágrafo 2º do artigo 611 da CLT. Vamos lá. As federações e na falta, vejam só na falta das federações, que entrarão as confederações, representativas de categorias econômicas ou profissionais, poderão celebrar convenções coletivas de trabalho para reger as relações das categorias a elas vinculadas que não forem, né, que forem inorganizadas em sindicatos no âmbito de suas representações. Legal? Então, né, em termos de legitimação, nós temos ali os sindicatos, a empresa e, mais especificamente, né, as federações e confederações quando não houver sindicato, ok? Vamos lá, meus amigos, questãozinha de prova a respeito desse assunto. Questão aqui da FCC para procurador do Estado do Maranhão de 2016. Nós trouxemos apenas aqui um dos itens que diz o seguinte: as federações, então vamos lá, as federações em conjunto com as confederações representativas de categorias econômicas ou profissionais poderão celebrar convenções coletivas de trabalho para reger as relações das categorias a elas vinculadas, inorganizadas em sindicatos no âmbito de suas representações. Vejam só, meus amigos, essa questão aqui tem uma casca de banana porque ela está errada. Ok? O que vai acontecer? O que nós acabamos de ler aqui? As federações, né, de fato, quando não há sindicato, né, representativo de determinada categoria, faz às vezes quem? As federações. Mas o que vai acontecer? Eu somente vou poder passar para o nível superior, ou seja, para as confederações, quando faltar a federação. Ok? Então, o erro dessa alternativa está em dizer que as federações celebram as convenções em conjunto com as confederações, ok? E já que o correto seria as federações e na falta das federações, né, aí sim as confederações entrariam na jogada. Legal? Então, bastante atenção em relação a isso, né? É como se fosse uma escadinha, né? Primeiro eu checo se tem sindicato, né? Se não tem sindicato, aí eu vou nas federações, e se não tem federação, só aí eu vou nas confederações. Legal? Então, o erro está em dizer que é em conjunto, né? Que seriam assim... Isso, a alternativa está colocando aqui em patamar, né, no mesmo degrauzinho da escada, as confederações e as federações, já que a gente acabou de ver que é um degrau superior, ok? Somente na falta da federação é que entram em cena as confederações para a celebração de convenções coletivas. Legal? Então, questão está errada da FCC. Meus amigos, avançando um pouco mais em termos de características, eu trouxe aqui dois aspectos que são muito importantes, né, e que são relativamente fáceis. Diz respeito à forma e à vigência,
a partir de quando começa a valer a convenção e o acordo coletivo. Meus amigos, em relação à forma, esses dois diplomas, seja a convenção, seja o acordo coletivo de trabalho, vejam só, eles são necessariamente escritos, ok? Sempre por escrito, nada de acordo coletivo verbal, nada de convenção coletiva verbal, ok? E por isso, nós dizemos que são ajustes solenes, ok? Há um requisito de forma, um requisito de solenidade, os quais devem ser escritos, necessariamente por escritos. Isso se dá em função do que diz esse dispositivo aqui, artigo 613, parágrafo único. Diz que as convenções e os acordos serão celebrados por escrito. Por escrito. E vejam só, o dispositivo vai além. Diz que não pode haver emendas nem rasuras. Nem emendas, nem rasuras. Em tantas vias quantos forem os sindicatos convenentes ou as empresas acordantes, além de uma destinada a registro. Então vejam só. Além de uma destinada a registro. Então, deve ser por escrito, e uma via destinada ao registro, registro que é feito, vejam só, como dispõe o texto constitucional, junto ao órgão competente. E o órgão competente para registrar, para receber esses acordos e essas convenções coletivas é o Ministério do Trabalho, ok? É o Ministério do Trabalho. E, já em relação a esse registro, meus amigos, existe um dispositivo da CLT, que diz que as normas, as regras de um acordo e as regras da convenção coletiva, já que é necessário o registro destes diplomas junto ao Ministério do Trabalho, elas só vão começar a valer a partir de determinado tempo deste registro, dessa entrega junto ao Ministério do Trabalho. Então, é importante que a gente estude aqui em relação à vigência, tanto o que diz a CLT, quanto o posicionamento jurisprudencial a respeito desse assunto, ok? Então, já adentrando aqui a respeito da vigência, vamos ler juntos aqui o 614, parágrafo 1º, que diz que as convenções e o acordo, as convenções e os acordos entrarão em vigor, vejam só, 3 dias após a entrega dos mesmos no órgão referido neste artigo, E o órgão referido neste artigo são ali as representações do Ministério do Trabalho, ok? O que é importante a gente saber aqui? Que o dispositivo seletista menciona que é condição para a entrada em vigor, para o início da vigência, o depósito, a entrega desses diplomas lá no Ministério do Trabalho, e elas entrariam em vigor 3 dias após. O que vem acontecendo, meus amigos? Tanto a doutrina, mas em especial o TST, eles vêm entendendo de forma diversa do que diz o texto da CLT. Ok? Então, muita atenção em relação a isso. O TST entende que não é necessário esse depósito, ok? Que esse depósito seria uma questão formal e que o descumprimento dessa questão eminentemente formal não prejudicaria o início da vigência do acordo e o início da vigência da convenção coletiva de trabalho, ok? Então vejam só, o entendimento dos TST é contrário ao que diz a CLT. Ah, Daldi, como é que eu faço em prova, Como é que eu vou saber na hora da prova se o examinador está querendo o posicionamento do TST ou se ele está querendo o posicionamento do TST ou da CLT? Bom, meus amigos, a gente tem que ficar atentos, temos que ficar atentos ao enunciado da questão, ok? Se a questão mencionar, olha, de acordo com a lei ou de acordo com a CLT, aí, meus amigos, a resposta é essa do 614, parágrafo 1º, O início da vigência somente 3 dias após o depósito. Já se a questão, lá no enunciado disser, olha, o TST tem entendido, segundo o entendimento do TST, segundo a jurisprudência, aí nós vamos responder de acordo com o TST, que vem entendendo que não é necessário esse depósito para as regras acordadas e convencionadas começarem a valer, ok? Então, atenção em relação à vigência, quanto a essa divergência jurisprudencial, em especial doutrinária também, mas em especial jurisprudencial do TST, legal? Então, início da vigência. E em relação à duração, meus amigos, ainda falando nas características das convenções e acordos coletivos, é importantíssimo que a gente conheça o que diz o parágrafo 3º do 614, e vejam só,
Coloque um asterisco bem grande nesse dispositivo aí, porque ele foi alterado pela reforma trabalhista. Legal? Ele foi objeto de alteração bastante significativa aqui no finalzinho do parágrafo 3º. Legal? Então, o que vai acontecer, meus amigos? Agora, o parágrafo 3º vai dizer que não será permitido estipular duração de convenção coletiva ou acordo coletivo superior a 2 anos. Superior a 2 anos. Vamos parar por aqui, né? Daqui a pouco a gente retoma a leitura desse dispositivo. Bom, vamos lá, o que vai acontecer? A duração do acordo da convenção coletiva, ela vai constar ali do próprio texto desses diplomas. Mas, no máximo, né, será de no máximo 2 anos, ok? Será de no máximo 2 anos. É possível prorrogar? Bom, meus amigos, o TST tem entendido que, né, a vigência inicial e a prorrogação, essas duas somadas, devem ter no máximo 2 anos, ok? Então, esse limite de 2 anos já engloba aí a eventual prorrogação que se dê à vigência, né, à duração do diploma coletivo, ok? Então, primeiro aspecto é que vale por 2 anos, ok? Por no máximo 2 anos, né? Observa a vigência que está no diploma, mas de no máximo 2 anos. Agora, o que vem acontecendo, meus amigos? Em muitos casos, encerra, né, expira-se a vigência de determinada convenção coletiva, de determinado acordo coletivo, e não é celebrado um novo acordo, não é celebrada uma nova convenção coletiva, ok? Então, demoram-se alguns meses, demoram-se muitas vezes alguns anos, né, naquela negociação, aquela pressão de um lado, empregado de um lado, empregador de outro, enfim, aqueles sindicatos negociando. E isso tudo faz parte ali, né, dessas relações dos entes coletivos. Agora, o TST vinha entendendo que se não for celebrado um novo acordo, se não for celebrada uma nova convenção, as regras do acordo anterior continuam valendo, mesmo após o fim da sua vigência, mesmo após expirar da sua duração. Ok? Então, né, segundo essa interpretação do TST, aquelas regras continuavam valendo por 2, 3, 4, 5 anos, enfim, não importa quanto tempo, desde que não fosse celebrada um novo acordo coletivo. Era a chamada vigência ultrativa, né? Vamos passar aqui na tela para que isso fique bem claro. Meus amigos, vamos supor que no ano de 2014, né, lá no iniciozinho de 2014, foi celebrado um acordo coletivo de trabalho que vigeu ali, né, tinha duração de 2 anos. Legal. Então, aquele acordo coletivo, ele ficou valendo, meus amigos, ficou valendo aqui em 2014 e 2015, né? Portanto, 2 anos. Para o ano de 2016... O que aconteceu? Não foi celebrado um novo acordo coletivo, ok? Não foi celebrado um novo acordo coletivo. Enfim, por um motivo ou outro, aquela empresa e aquele sindicato só vieram a celebrar um novo acordo coletivo a partir de junho de 2017. Então, a partir daqui, nós tivemos a celebração de um outro acordo coletivo, ok? E essas regras começaram a valer daqui em diante. Agora, a grande pergunta é, bom, e nesse período, e nessa janela de tempo em que não houve a celebração nem de acordo, nem de convenção coletiva, né? O que vai regular as relações de trabalho nesse período aqui, né? Do iniciozinho de 2016 até meados de 2017. O que acontecia? O TST vinha entendendo que este acordo coletivo aqui de 2014, ele deveria continuar, este acordo aqui de 2014, que já vinha sendo aplicado durante todo esse período aqui, o TST vinha entendendo que ele deveria continuar valendo até que um novo acordo coletivo viesse a ser celebrado, ok? Esta aplicação deste acordo fora da sua validade inicial era chamada ultraatividade. Ok? Ultraatividade. Então, aquele dispositivo, né, valeria
pelo período, pela duração prevista no acordo, ok? Mas continuaria valendo pelo período seguinte, ok? Mesmo que fora da sua duração, aquelas regras continuavam a produzir efeitos, já que nenhum novo acordo foi celebrado. O TST chamava isso aqui de vigência ultrativa e vinha entendendo dessa forma. O que aconteceu, meus amigos? Veio o STF em várias decisões, ok? Isso aqui era o posicionamento do TST. Veio o STF e em mais de um precedente ele disse que era inconstitucional esta chamada vigência ultrativa, né? Terminou ali a validade, aquelas regras deveriam parar de produzir efeitos, conforme vinha entendendo o STF. E na reforma trabalhista, meus amigos, de julho de 2017, o que aconteceu? O legislador foi e adotou esse posicionamento do Supremo Tribunal, ok? E, retornando aqui à leitura do parágrafo 3º, né, o legislador disse que a vigência, né, a duração será não superior a 2 anos e vejam só, sendo vedada a ultratividade, ok? Vedada a ultratividade. Em outras palavras, o legislador, né, a reforma trabalhista disse que, olha, não celebrou um novo acordo, aqui nesse período, o antigo não pode mais continuar valendo, ok? Não pode mais continuar valendo. Então, né, vejam só que a reforma trabalhista, né, acabou adotando a chamada teoria da aderência. Teoria da aderência limitada pelo prazo. Ou seja, o que isso aqui está dizendo, né? De forma bastante simples. As regras de um acordo, as regras de uma convenção coletiva, elas aderem ao contrato de trabalho, mas elas aderem ao contrato de trabalho apenas enquanto o acordo e a convenção coletiva forem válidos. Apenas durante a duração, enquanto, né, estiver ali dentro da duração destes diplomas. Passado, né, expirado os 2 anos, ou expirado o prazo do acordo ou da convenção coletiva, elas deixam de aderir, né, elas saem, né, do contrato de trabalho, né, e deixam de aderir ao contrato de trabalho. Então, a reforma trabalhista passou a proibir a ultratividade, ou seja, a produção de efeitos fora do período de duração, ok? Adotando, portanto, a chamada teoria da aderência dos diplomas coletivos limitada ao prazo, né? O prazo esse que nós acabamos de estudar, de até 2 anos, ok? Então, entende-se que aquelas regras fazem parte do contrato de trabalho durante este prazo, ok? Findo o prazo de validade do acordo, findo o prazo de validade da convenção coletiva, elas não mais fazem parte dos contratos de trabalho, ok? Teoria da aderência limitada ao prazo, né? Novidade aí da reforma trabalhista. Legal? Bom, meus amigos, mais uma questão aqui, né? Vamos avançar, vamos fazer algumas questões relacionadas a esse nosso assunto. Mais uma questão daquele concurso de procurador do Estado do Maranhão da FCC, que diz que não será permitido estipular duração de convenção ou acordo coletivo superior, vejam só, a 2 anos. Superior a 2 anos, questão corretíssima, ok? Questão corretíssima. Mais uma questão. FCC TRT de Minas de 2015, analista judiciário. Diz assim, em relação às normas coletivas, então vamos lá. Os efeitos de uma convenção coletiva de trabalho só alcançam os associados dos sindicatos convenientes, né? A gente sabe que isso aqui está errado. Os efeitos disso alcançam os associados, né, os filiados e também os não associados. Então o errinho aqui está justamente na partícula só, né, no apenas. B, o acordo coletivo de trabalho é ajustado entre um grupo de empregados, e uma ou mais empresas, à revelia dos sindicatos representativos das categorias. Errado, né? É necessário, né, que tenhamos ali um sindicato dos empregados, como regra geral, né, e a celebração do acordo não ocorre à revelia dos sindicatos. C,
o prazo de duração do acordo coletivo de trabalho é sempre menor do que o da convenção coletiva de trabalho. Não está errado, né? Ambos têm ali essa duração máxima de 2 anos. D. As convenções dos acordos coletivos somente têm vigência após a homologação, vejam só, a homologação do seu conteúdo pelo Ministério do Trabalho. Não é errado. Não há que se homologar o conteúdo desses diplomas, né? É necessário apenas o depósito, né? O registro, a entrega desses diplomas. As convenções dos acordos entrarão em vigor, vejam só, 3 dias após a data de entrega dos mesmos no Ministério do Trabalho, né? Por eliminação, a gente sabe que essa aqui é a alternativa correta, ok? E vejam só que aqui a FCC cobrou o posicionamento, né, de acordo com a CLT. Legal? Bom, outro aspecto importante, meus amigos, que foi alterado, que foi sensivelmente modificado com a reforma trabalhista, é a prevalência, né? A hierarquia entre acordo e convenção coletiva de trabalho. Meus amigos, até então, até antes da reforma trabalhista, valia o diploma que fosse mais favorável ao empregado, inclusive fruto daquele princípio da norma mais favorável, não é verdade? Então, entre regras conflitantes de um acordo ou de uma convenção coletiva, né, valeria aquela que fosse mais favorável ao empregado. Né? Ah, Daldi, mas como assim? Pode ter ao mesmo tempo um acordo e uma convenção coletiva aplicáveis a determinado conjunto de empregados? Pode sim, meus amigos. O exemplo é que o Sindicato dos Empregados celebra um acordo com as empresas e esse mesmo Sindicato dos Empregados celebra um acordo com o Sindicato dos Empregadores, né, daqueles mesmos empregadores, ok? Então nós teremos ali 2 diplomas, essas regras, né, nós temos 2 conjuntos de regras, regras do acordo, regras da convenção e ambas incidindo sobre as mesmas relações de trabalho. A pergunta é, né, qual vai valer, né, as regras do acordo ou as regras da convenção? Né? E até então, né, até antes da reforma trabalhista, valiam as regras que eram mais benéficas, mais favoráveis aos trabalhadores. E isso mudou, meus amigos. Vejam só o que passou a valer, né? Então, aqui nós estamos falando da hierarquia entre acordo e convenção coletiva, né? Na mesma situação, eu tenho tanto regras provenientes de um acordo quanto regras provenientes da convenção coletiva, né? A CLT, antes da reforma trabalhista, dizia que as condições estabelecidas em convenção, quando mais favoráveis, prevalecerão sobre as estipuladas em acordo. Então, valia o princípio da norma mais favorável. Isso tudo, meus amigos, foi revogado, né? Por isso que eu trouxe aqui essa redação taxada, riscada aqui. Agora, o que passou a valer? A atual redação do artigo 620 da CLT diz que as condições estabelecidas em acordo coletivo, elas, meus amigos, sempre, vejam só, sempre prevalecerão sobre as estipuladas em convenção coletiva de trabalho, né? Então, palavra importante em prova, sempre, e agora nós temos ali que o acordo vem primeiro, né? Então, A de acordo, né, no alfabeto vem primeiro, né, do que o C de convenção coletiva de trabalho, né? Então, se eu tiver tanto o acordo quanto a convenção coletiva atingindo determinadas relações, vai valer sempre, segundo diz a CLT, sempre as regras do acordo coletivo de trabalho. Legal? Aqui nós temos, meus amigos, uma das exceções ao princípio da norma mais favorável, ok? O princípio da norma mais favorável, que vinha flexibilizando a pirâmide normativa do direito do trabalho, né? Dizendo que será aplicada no conflito de 2 ou mais normas, eu aplicava aquela, né? Eu aplico, na verdade, aquela mais favorável ao empregado, ok? E aqui nós temos uma exceção a este princípio, né? Falando ali em negociação coletiva, vai valer o acordo coletivo, que é aquela mais específica, né? Voltado especificamente para a realidade de determinadas empresas, ok? Então, um acordo mais específico, ele vai prevalecer sobre a convenção quando, né, quando houver ali algum choque, alguma colisão entre esses 2 diplomas, legal? Então, hierarquia, né, novidade aí da reforma trabalhista, meus amigos. Nós trouxemos já aqui uma questão adaptada após reforma trabalhista, que diz assim:
as condições estabelecidas em acordo coletivo de trabalho prevalecerão sobre as estipuladas em convenção coletiva de trabalho, ok? O gabarito dessa questão era errado antes da reforma trabalhista e agora ele passou a ser correto, ok? Vejam só que, em relação à literalidade do artigo 620, né, aqui faltou ainda um sempre, né? Então, vejam só, que se na sua prova vier dizendo que de acordo com a CLT, as condições estabelecidas em acordo sempre prevalecerão sobre as estipuladas em convenção, isso aí vai estar correto de acordo com a CLT. Legal? Então, questãozinha aí da FCC, ok? E agora, meus amigos, nós estamos caminhando para a reta final dessa nossa aula, para a reta final. E tem um outro aspecto que é muito importante que a gente conheça, que diz respeito ao quórum, né? Ao quórum, à quantidade de representantes sindicais ou ao órgão do sindicato que é legitimado, né? Que tem a atribuição de celebrar acordos e convenções coletivas de trabalho. Isso aqui vem sendo cobrado em prova, então a gente precisa realmente, nós precisamos ficar atentos a isso, ok? Então vamos lá, vamos estudar aqui o quórum, né? A quantidade mínima de participantes, de votos, para que a gente possa ter ali um acordo ou uma convenção coletiva de trabalho, ok? Essa regrinha vem lá do artigo 612 da CLT, que diz assim: os sindicatos só poderão, vejam só, somente poderão celebrar convenções ou acordos coletivos de trabalho por deliberação de uma Assembleia Geral. Uma Assembleia Geral, vejam só, não é uma Assembleia Geral ordinária do sindicato, é uma Assembleia Geral especial, especialmente convocada para esse fim, ok? E o legislador vai além, diz ainda que, consoante o disposto nos respectivos estatutos, dependendo a validade da mesma, ou seja, a validade desta Assembleia Geral depende do comparecimento e depende da votação, vejam só, em primeira convocação de 2/3 dos associados, ok? E se tratar de convenção, se tratar de convenção e dos interessados, no caso de acordo e em segunda, então vejam só, em segunda chamada ou no caso de acordo, ok? Ou no caso de acordo, 1/3 dos membros. Ok? Então, em primeira convocação, 2/3 para a convenção, e no caso de acordo ou em segunda convocação, 1/3 dos membros. Então, é importante que a gente saiba, principalmente, que é a Assembleia Geral do sindicato que delibera sobre acordo e convenção, e aqui nós temos alguns quórums, né, de comparecimento e de votação, 2/3 e 1/3, e isso aqui muitas vezes cai em prova, né, artigo 612 da CLT, legal? Bom, meus amigos, agora algumas questões a respeito desses assuntos que nós estudamos na aula de hoje. Então vamos lá. Questãozinha da FCC para analista administrativo de 2013. Diz que a Constituição Federal prevê que é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas. Sobre essas negociações, conforme novas normas previstas na consolidação, então vejam só, de acordo com a CLT, aqui a FCC deseja saber, de acordo com a CLT, é correto afirmar que, então vamos lá, as federações e, na falta destas, as confederações representativas de categorias econômicas ou profissionais não poderão celebrar convenções coletivas de trabalho para reger as relações das categorias a elas vinculadas, mesmo que a categoria não esteja organizada em sindicatos, né? Então, letra A, a gente sabe que está errado, conforme diz o artigo 611, parágrafo 2º da CLT. Ok? B. A convenção coletiva de trabalho é o acordo de caráter normativo, pelo qual 2 ou mais sindicatos representativos das categorias econômicas e profissionais estipulam condições de trabalho aplicáveis no âmbito das respectivas representações às relações individuais de trabalho. Opa, é isso aí, né? Letra B tá corretíssima, a gente já sabe que é o nosso gabarito. Vamos ler as demais aqui. Os sindicatos poderão celebrar convenções ou acordos coletivos de trabalho, mesmo que não seja convocada
Assembleia Geral para esse fim específico, visto que representa os interesses coletivos da categoria. Opa, tá errado, né? Tá errado conforme a gente acabou de ler no artigo 612 da CLT. Legal? Letra D. Os acordos e convenções coletivos de trabalho devem conter a designação dos sindicatos convenientes ou dos sindicatos de empresas acordantes. Até aqui está correto, ok? Isso aqui realmente deve conter, podendo ser ajustadas por prazo indeterminado. Errado, né? Isso aqui está errado, né? Vejam só que é prazo determinado e a duração máxima é de 2 anos, né? Não superior a 2 anos, ok? Bom, letra E. Os sindicatos representativos de categorias profissionais poderão celebrar acordos coletivos com uma ou mais empresas da correspondente categoria econômica, que estipulem condições de trabalho aplicáveis no âmbito de toda a categoria, né? Aqui está errado. Vejam só que os sindicatos representativos das categorias profissionais, de fato, poderão celebrar acordos com uma ou mais empresas da correspondente categoria econômica. Mas vejam só, eles não serão aplicáveis no âmbito de toda a categoria. Eles serão aplicáveis somente no âmbito das respectivas representações, ok? Respectivas representações. Então, isso aqui está errado, já que nós estamos falando de acordo coletivo de trabalho. Legal? Bom, meus amigos, mais uma questão. Essa aqui também é adaptada após a reforma trabalhista, essa aqui para técnico administrativo do CESP. À luz do direito coletivo do trabalho, na verdade, assim, técnico administrativo do TRT8, né? O concurso organizado pelo CESP. À luz do direito coletivo do trabalho, assinale a opção correta. Ok? Letra A. Somente será válida a compensação de jornada se ajustada mediante convenção coletiva de trabalho, né? Isso aqui está errado, não é verdade? É possível que nós tenhamos compensação de jornada ajustada mediante acordo coletivo de trabalho também, e também é possível que nós tenhamos ali, em muitos casos, né, por meio de acordo, né, simples acordo entre empregado e empregador. Legal? Letra A está errada. B. Conforme entendimento pacificado do TST, o empregado, integrante de categoria profissional diferenciada, tem o direito de haver do seu empregador as vantagens previstas em convenção coletiva, ainda que a empresa não tenha sido representada por órgão de classe de sua categoria. Opa, isso aqui está errado, né? Errado. Vejam só que ele não tem o direito de haver do seu empregador as vantagens previstas nessa convenção, caso a empresa não tenha sido representada. C. A convenção coletiva de trabalho, acordo de caráter normativo, por meio do qual 2 ou mais sindicatos representativos das categorias econômicas e profissionais estipulam condições de trabalho aplicáveis no âmbito de suas respectivas representações aos contratos individuais de trabalho, é válida apenas pelo período determinado, não integrando suas cláusulas o contrato de trabalho após o termo desse período. É isso aí, né? Agora, após a reforma trabalhista, né, nós sabemos que, de fato, de acordo com a CLT, este é o posicionamento, ok? E a D diz que a participação do sindicato nas negociações é facultativa, né? Não, o texto constitucional, lá no artigo 8º, nos diz que é obrigatória essa participação. Legal? Então, essa questão aqui também, essa última alternativa também está errada. Letra C é o nosso gabarito. Legal? Bom, meus amigos, ainda a respeito deste assunto, é preciso de nós comentarmos a respeito de uma alteração que houve, decorrente da reforma trabalhista, que diz respeito ao negociado prevalecendo sobre o legislado, ok? Mas nós vamos deixar para tratar disso no próximo bloco dessa aula. Legal?